Vamos lá para a nossa aula, né? Já deu tempo suficiente dos alunos de retornarem, porque foram 13 alunos e, infelizmente, tem poucos alunos no Zoom. Então, vamos lá para o assunto de hoje, que Você já tirou o print, tia? Já, né? já tirei o print, já coloquei lá, tá? Quando eu tirei o print, a Luísa não estava, então ela ficou sem, tá, Luísa? Peço-te desculpa, porque eu dei um prazo suficiente, tá? E aí eu vou pedir a Júlia, a Luísa, a Raíssa, sempre deixar as câmeras abertas, porque com certeza a Ana, a qualquer momento, ela está entrando aí e para ver. Aí para não ficar chato, né? Toda hora chamando Eu só vou atenção. tirar esse fundo aí pra você que eu coloquei. Tá bom. Então, olha só, gente, eu vou compartilhar com vocês uma tela, e essa tela vai falar sobre sustentabilidade, tá? Vou falar um pouquinho, vou compartilhar, eu acho que vocês estão. Esperar vocês. Espera aí que a internet está meio lenta. Ok? Todos estão conseguindo ver? Não, né? Tem uma coisa preta. Tem um quadrado preto na frente. Espera aí. Espera aí, então eu vou parar de compartilhar aqui. Eu não sei por quê. Vamos lá. Vou outra vez compartilhar a tela com vocês. Agora foi. Vocês estão vendo o slide? Sim. Então, hoje a nossa aula ela vai ser sobre sustentabilidade ambiental, tá? Então, eu comecei com uma pergunta. O que é sustentabilidade ambiental? Né? Vitória, vamos parar, que você está mexendo, dá para ver o seu nomezinho. Então, aí, ó, sustentabilidade ambiental, gente, é o uso dos recursos naturais. Da gente usar esses recursos, né, de uma forma responsável. E quais são os recursos naturais? Quem pode me falar? O que é um recurso natural? Matéria de sexto ano. Fruta, Madeira, árvore. Os recursos naturais planta, é tudo aquilo que a natureza ela óleo, produz naturalmente. E aí, são coisas renováveis isso, em alguns casos. muito bem. E esses recursos, eles são renováveis e não renováveis. Então, a sustentabilidade, ela tem o objetivo de usar esses recursos naturais de uma forma responsável. Por quê? Para justamente garantir, né, e continuar existindo que a gente pode aproveitar para próximas gerações. Será que os seus netos vão chegar a ver uma savana? Será que eles vão chegar a ver um leão? Né? Então, esse que é o objetivo da sustentabilidade, né? Da educação ambiental também. Ela vem o quê? Preservar. Então, por isso que existem algumas áreas que nós já estudamos, né? De conservação ecológica, para justamente o quê? Deixar um legado para gerações futuras, ok? Então, a grande preocupação da sustentabilidade é o quê? Reduzir os problemas ambientais. E como a gente vai reduzir esses problemas ambientais? Principalmente o quê? A poluição. Né? O homem ele vem crescendo cada vez mais, existe o crescimento, né, da população mundial, né? E ele vem poluindo o ambiente. Né? E aí, a sustentabilidade ela tem essa preocupação. Né? Principalmente o efeito estufa. É importante saber que o efeito estufa ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é o quê, gente? É manter, né, a temperatura do nosso planeta constante. Porém, com a ação humana, o efeito estufa ele aumenta, né, a temperatura do planeta e vai, consequentemente, gerar outros problemas. Quem pode me dar um exemplo de uma desvantagem do efeito estufa com a ação humana?
Quem pode, gente? Me dá um exemplo aí. Derretimento das geleiras. Isso, muito bem. Então, o homem, ele cada vez mais, ele vem agredindo o ambiente com o quê? Com a poluição, com as queimadas, com o desmatamento, e isso agrava o efeito estufa, porque o efeito estufa, né? Vocês vão observar que o grande vilão de tudo isso é a concentração de CO2, né, que está relacionada à queima de combustíveis fósseis. O CO2 na natureza, existe o ciclo do carbono. Né? O CO2 que eu estou me referindo, amores, é o gás carbônico, tá? E aí o que, que acontece? Ele na natureza, ele tem lá a sua concentração ideal, que ele é importante para isso. Só que, devido à ação humana, ele vem o quê? Aumentando essa concentração desse gás, que, consequentemente, vai desencadear o quê? No efeito estufa, né? No aquecimento global, né? E aí vai gerar a extinção de animais, vegetais, enfim, levando à extinção, né? Ou então à diminuição dos recursos naturais, que são renováveis, ok? Agora, existem aqueles recursos naturais que não são renováveis, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, o carvão mineral, né? Os minérios. Ele lá, a natureza demorou milhões e milhões de anos para produzir. E aí vem o homem em segundo e destrói tudo. Né? Claro que por isso que eles são renováveis, porque as suas reservas, né, eles vão chegar um tempo que vai diminuir no ambiente. Ok, amores? Alguma dúvida em relação a esse assunto? E aí, Não, né, um dos maiores desafios é justamente o quê? Aplicar a medida da sustentabilidade ambiental, né, nos países, né, e encontrar um equilíbrio de desenvolvimento econômico. Né? Esse equilíbrio de desenvolvimento econômico ele vai estar relacionado à preservação do ambiente. Ok? Alguma dúvida? Bom, vocês vão observar aqui, ó, que a sustentabilidade ela apresenta três pilares que é super importante. Primeiro é o ambiente, vem a parte econômica e social. Então, a sustentabilidade ela tenta fazer a união desses três pilares para justamente, né, preservar o que nós temos mais de importante, que é o planeta. Ok? Alguma dúvida até aí? Bom, e aí nós temos um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável é um conceito que vai corresponder o quê? O desenvolvimento ambiental e das sociedades. Que esse desenvolvimento ambiental ele tem que estar ligado ao desenvolvimento econômico e social. E como é que nós vamos fazer, né, isso sem agredir o ambiente de uma maneira sustentável? Né? Por isso que aí existe o quê? As fontes alternativas de energias. Quem pode me dar um exemplo de uma fonte alternativa de energia? tem a do sol, que Ah, muito bem, Felipe, claro, isso mesmo. A do sol, a energia solar, a energia eólica, eólica. não é? Porque são fontes de energias que o homem ele tenta buscar esse desenvolvimento econômico e social de uma forma sustentável, que não agride tanto o ambiente. Ok, amores? Bom, e aí nós temos, né, os princípios de desenvolvimento sustentável. Esses princípios de desenvolvimento sustentável está relacionado ao econômico, mais uma vez eu vou falar, o social e o ambiental. Então, eles, né, eles têm como prioridade o quê? Uma sociedade justa, a ação de uma sociedade justa que vai trazer o quê? Uma consciência na preservação dos recursos naturais. Que esses recursos naturais, eles são finitos, ok?
Mesmo, professora, os recursos renováveis, ele sempre está renovando, mas vai chegar um tempo que a degradação do ambiente é tão grande que esses próprios recursos naturais que são renováveis vão se esgotar. Ok, amores? Posso passar? Ok. Bom, então vamos lá. Mais uma vez, e aí, né, esses pilares, então eles sempre estão tendo uma interseção, né? O desenvolvimento social, ele tem uma, uma interseção com a preservação ambiental, né? Por isso que existe, lá nas aulas anteriores, que eu falei sobre as áreas de preservação. Então, está relacionado a isso, desenvolvimento social, né? A urbanização está crescendo muito e existem áreas, né, que, tanto particulares como até mesmo o Estado que toma conta, e aí eles deixam as pessoas morarem ali, tá? Mas utilizando uma forma sustentável para não agredir o ambiente. E aí nós temos a inclusão social, que vai estar relacionada ao desenvolvimento econômico com o desenvolvimento, né, sustentável e com a ecossuficiência. É mostrando que ali o ambiente, os ecossistemas, eles conseguem, né, sobreviver mesmo com a agressão que o homem vem, né, ao longo dos anos, com o planeta, né, vem destruindo o nosso planeta. Então, através desse desenvolvimento social, né, a justiça, um desenvolvimento sustentado, por isso que existem essas áreas de preservação ecológica, tá? Para que gerações futuras elas possam ter um conhecimento. Então, por isso que existe ali estudos, ok? Bom, e aí, né, dentro dessa parte sustentável, né, nós temos a pegada ecológica. A pegada ecológica, amores, elas vão estar relacionadas no fornecimento contínuo dos recursos naturais para sobrevivência e uma série de impactos negativos sobre sobre a Terra. Então, através desses recursos, né, que são usados, né, são gerados, então surgiu a pegada ecológica. Então, ela é uma ferramenta que ela foi criada lá nos anos 1990, que permite, né, uma avaliação, né, entre a população humana de recursos naturais de uma forma sustentável. Então, essa pegada ecológica, ela representa hectares globais, que vai traduzir, né, a extensão do território de uma pessoa, de uma sociedade, como ela pode utilizar de uma forma sustentável. Tá? Aí existem cálculos para calcular Cuidado. a pegada ecológica, tá? E aí existem vários tipos, né? Como é que a gente pode fazer isso? Através, né, de territórios produtivos, de diversas formas de consumo. Então, essas terras produtivas, ela inclui também, tá, a área de pastagem. Então, a terra do cultivo, né, a área do mar, que é destinada à pesca, são áreas usadas para construir moradias e infraestruturas, essas áreas, né, elas têm como, né, um objetivo comum a preservação da biodiversidade, tá? Então, por isso que existe, né, determinados lugares que eles são o quê? Eles são áreas de reserva ecológicas, para justamente, né, ter a maior preservação daquele ambiente, sem nenhum contato. Vocês vão observar, né, nós já estudamos, né, que existe aqueles que evitam, que não possam entrar pessoas, nem para turismo, só com o objetivo da pesquisa, né? Então, essas formas procura cada vez mais, né, fazer que essas áreas sejam preservadas, tá bom? Então, o homem, né, o consumo humano, eles estão relacionados também a esse tipo, como, por exemplo, transporte, né, alimentação,
os bens de serviço, a energia, a habitação, vem. Só que a gente tem que utilizar de uma forma sustentável. Então, a pegada ecológica ela veio para isso, né? Alertar as pessoas que você pode utilizar esses recursos, mas de uma forma sustentável. Tá? E aí, né, eu coloquei aí energia sustentável, né? Quando esse termo eu utilizei como os recursos, como fonte de energia sustentável, né? Então, o que é importante? A energia sustentável é toda energia elétrica, que ela vai ser obtida através de fontes renováveis, né? Dos recursos renováveis. Então, elas são geradas, né? E elas, às vezes, muitas das vezes provocam, né, impactos, tá? Mesmo que o impacto seja insignificante. Desde o momento que o homem ele vem se desenvolvendo, ele tem uma área de estudo e ele quer introduzir ali, ele já impacta o ambiente. Mas claro que esse impacto ele pode ser de uma forma lenta, né? Estudada, mas ele ali está impactando, tá? Então a energia solar, né? Ela tem como objetivo ali, ó, de reduzir, né, praticamente, né, a energia elétrica, que muitas usinas hidrelétricas ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Áreas que são ali inundadas, né, e muitas faunas, floras podem entrar em extinção, tá? Então essa energia, né, solar, ela é fotovoltaica, ela é capaz de atender uma demanda energética mundial, principalmente sem emissão de gás. E isso, né, diminui os impactos ambientais. O grande problema dessa energia sustentável são os painéis, que os custos são altíssimos. Então, alguns países, né, países subdesenvolvidos, eles têm essa dificuldade. Tá bom? O ideal era o quê? Abaixar, né? E aí utilizar outras formas de energias para diminuir esse impacto, como, por exemplo, a energia solar. Tá? Então, existe aqui, né, principais fontes de energia sustentáveis. Nós temos a hidrelétrica, a energia solar, a energia eólica, a energia das ondas, a bioenergia, né? Essas energias da maré, então, elas utilizam tecnologias, essas tecnologias elas são utilizadas para melhorar a eficiência energética, tá? Alguma dúvida? Posso passar? Aham. Então, quando a gente fala que o uso sustentável de energia, ela parte de uma premissa. E quais são essas premissas, né? É justamente de uma fonte renovável. Seja ela, tá, de origem, né, de uma fonte que não agrida tanto a natureza. Então, esses exemplos mostrados são energia solar, é uma energia de radiação solar para gerar uma energia elétrica. Então, existem painéis ali, né, que são fotoreceptores, eles armazenam essa energia que vão sendo acumulada e aí você pode utilizar mais tarde. Então, era o ideal, né, da maioria, poxa, se todas as casas, né, pudessem ter um, dois ou três painéis, só que ele se torna, né, muito, como é que se fala, hein? Um custo muito alto, tá, amores? E aí, por último, né, nós temos as vantagens. A primeira vantagem, né, de uma utilização de energia renovável está no fato que possui uma fonte inesgotável, que ela vai se regenerar. Então, a produção de energia é por meio dos recursos renováveis, que muitas das vezes é aliado, né, à emissão do combate dos gases do efeito estufa. E aí, ocasionando o aquecimento global, né? E aí vai uma série de problemas. Alguma dúvida, amores, em relação a isso? Posso parar de compartilhar a tela? Sim, tranquilo, tia. Pode? Então, vocês entenderam? Então, a partir daí, né,
existe melhorias, né, fontes, né, grupos para diminuir o impacto do homem ao nosso planeta. Tá bom, amores? Alguma dúvida em relação a essa atividade? Todos estão tranquilinhos? Todos estão Tranquilo. conseguindo entender? Então, vou tentar aqui, ó, compartilhar aqui com vocês um vídeo que fala sobre os 3 pilares da sustentabilidade. Vamos lá. Todos estão vendo? Vou aumentar aqui a tela. Todos estão vendo? Aham. Vamos lá. Vamos entender o que é sustentabilidade. Bom, vamos iniciar com o conceito, ok? Bom, o conceito de sustentabilidade diz que sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência. Tá joia? Então, esse primeiro conceito tem a ver com permanência, né? Tem a ver com existência. Então, assim, é um processo, é um sistema que permite que a vida permaneça, tá joia? Vamos lá, vamos entender o segundo conceito. Bom, esse outro conceito diz que sustentabilidade é a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Tá? Então, olha só, aqui já fala mais da humanidade, né? Do ser humano. Tá? E foca muito a questão do meio ambiente. Então, para as novas gerações surgirem, né, a sustentabilidade garante que nós iremos cuidar do meio ambiente, porque se a gente destruir, tá, a Terra, o planeta Terra, não vai ter vida futura, né? Então, esse primeiro conceito, esse segundo conceito, aliás, fala da questão do meio ambiente. Só que você vai entender que para a questão da sustentabilidade, para uma empresa ser sustentável, não é somente a questão do meio ambiente. Bom, vamos lá. Olha só que interessante. É muito importante sabermos que a sustentabilidade tem 3 pilares: a questão social, o financeiro e o meio ambiente. E é importante saber disso porque muita gente relaciona a sustentabilidade somente ao meio ambiente. E não é isso, tá? A sustentabilidade tem 3 pilares: a questão social, o financeiro, né, ou econômico, e o meio ambiente, tá bom? Então, o que significa uma empresa ser sustentável? O que significa dizer que uma empresa se preocupa com a questão da sustentabilidade? Olha essa imagem, esse desenho. Então nós temos aqui um empresário, né, o primeiro empresário, sentado em um banco onde tem 3 pilares. Beleza? Ele está sentado aí, né, a empresa dele, nesse caso, se preocupa com a questão social, com o financeiro e com o meio ambiente. E do outro lado nós temos um empresário ali se equilibrando, né, onde o único pilar dele é o financeiro. Ele se preocupa apenas e unicamente com o lucro, ok? Com a questão econômica da empresa. Tá joia? Então, olha só, uma empresa que se preocupa com o social, vamos dar um exemplo aqui. Imaginem vocês uma fábrica da Coca-Cola, né? Uma fábrica da Coca-Cola. E essa fábrica ela está localizada, né, em determinada região e a Coca-Cola se preocupa com o social dessa região. Então, ela, ela ajuda, tá, em instituições de caridade, ela ajuda às vezes dando cesta básica para famílias que precisam, ok? Ela contribui com a sociedade ofertando emprego na empresa, tá joia? Então, são N ações sociais onde a Coca-Cola pode estar atuando, ok? Né? Atuando nesse pilar do social. Okay? O segundo pilar é a questão financeira, a questão econômica. Até porque, gente, toda empresa precisa dar lucro. Ok? Toda
empresa precisa dar lucro. Toda empresa precisa ser rentável, senão não faz sentido existir a empresa. Tá? Se a empresa não dá lucro, ela não consegue pagar os seus funcionários, ela não consegue comprar matéria-prima, ela não consegue nem ajudar a questão social. Então, por isso que um dos pilares da sustentabilidade é a questão financeira. Ok? E o terceiro pilar é o meio ambiente. Aí o meio ambiente é realmente, tá? Se preocupar com o meio ambiente onde nós vivemos. Imaginem vocês nesse exemplo da Coca-Cola. Então a Coca-Cola tem algumas ações. Ela separa o lixo dela, ela recicla o lixo, ela tem embalagens retornáveis, ela tem tratamento da água, dos produtos que ela fabrica. Então a água que ela utiliza ali, ela trata, ok? Ela não simplesmente desperdiça a água que ela utiliza. Então, são várias ações que as empresas podem fazer, né, para poder trabalhar de uma maneira eficaz esses três pilares da sustentabilidade. Então, se uma empresa trabalha esses três pilares, ela é uma empresa sustentável, tá bom? Então, se ela só se preocupa com o financeiro, não é sustentável. Se ela só se preocupa com o meio ambiente, não é sustentável. Se ela se preocupa só com o social e o meio ambiente, não é sustentável, tá? Aliás, se preocupar com o social e o meio ambiente já é um bom caminho andado, porque o financeiro, quando a gente se preocupa com o social e o meio ambiente, o financeiro tende a ser a consequência, né, de boas ações que a empresa faz aí fora, né, na questão social e no meio ambiente. Porém, vocês viram, né, que ficou meio na moda, né, últimos anos aí, pô, uma empresa ser sustentável, né? Pô, então, ficou na moda uma empresa ser sustentável. E por que os empresários, de uma hora para outra, resolveram cuidar da sustentabilidade? Você sabe por que eles resolveram cuidar da sustentabilidade assim, de uma hora para outra? Resolveram, gente, porque ser sustentável dá dinheiro. E por que dá dinheiro? Porque nós, consumidores, nós começamos a nos preocupar com a questão sustentável, com a questão social, com a questão do meio ambiente e tudo mais. Tá? Então, a gente tende a comprar de empresas que têm essa questão social, essa questão ambiental muito forte. Tá bom? Então, quando você está lá na frente da gôndola do supermercado, pode ser que você vai dar preferência a uma empresa que tem alguma ação social, tá bom? Isso é fato. Então as empresas que não têm essa questão da sustentabilidade, elas começaram a ficar para trás. Até algumas certificações exigidas por determinados fornecedores, por determinados clientes dessas empresas, exigem essa questão social. Então, não foi assim, de uma hora para outra as empresas ficaram boazinhas. Ai meu Deus do céu, a Coca-Cola tá tão boazinha, ai meu Deus do céu, tal empresa está tão boazinha, né? Não é assim do dia para noite que ficaram boazinhas. Tá? As empresas começaram a se preocupar com a sustentabilidade porque dá dinheiro, porque senão elas ficariam para trás, tá joia? E assim, o contexto geral disso, que isso é muito bom, que bom que aconteceu isso, que bom que o poder está hoje na nossa mão, dos consumidores, onde a gente tem esse poder de realmente ajudar as empresas que ajudam a sociedade, que ajudam